Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marina, eu sou astróloga e a nossa conversa hoje é sobre o que no seu mapa ou na astrologia como um todo aponta para a possibilidade de morar fora do seu país, ou seja, ser um cidadão do mundo, viajar, morar fora, né? Será que eu devo morar fora, Marina? Será que o meu mapa ele aponta essa possibilidade, ou ele aponta que existe um potencial, uma bênção, uma prosperidade na minha vida fora do Brasil? Então vamos com esse assunto que vocês já me perguntaram inúmeras vezes. Vamos ver aí se eu consigo ajudá-los a identificar esses pontos no mapa de vocês. É muito comum que vocês venham até um astrólogo para saber quando viajar. Será que esse é o melhor momento para viajar? Será que é a hora? Inúmeras vezes respondi isso em trabalhos, né, como astróloga. Será que eu devo? Será que é a minha história? Será que faz parte da minha história morar fora? Então, quando a pessoa vem para mim com essa pergunta, eu já sei que ela vai ter ali algumas características no mapa dela. Porque só dela pensar em fazer essa transição, só de ela questionar isso na vida dela, ela provavelmente já tem alguns desses posicionamentos aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender é que existem elementos no seu mapa que naturalmente mostram uma atração por estrangeiros, né? Eu não tô falando amorosamente, mas também, vocês vão entender. Existem elementos no mapa que mostram claramente pessoas que se interessam por outras culturas, os famosos peixinhos fora d'água, tá? É o pessoal que geralmente gosta de músicas de outros países, tem uma atração enorme por outras culturas, tem um bichinho inquieto dentro de si, que quer conhecer outras coisas. Então, desde muito novinho, esse pessoal aí já gosta de aprender outros idiomas, gosta de filmes de outras nacionalidades, de músicas de outras nacionalidades, né? Muitas vezes não se sente muito representado pela sua própria cultura, ok? A gente não está dizendo que é bom ou ruim, a gente está dizendo que é o que é, né? Não vamos entrar em nacionalismo aqui. Então, geralmente esse pessoal tem uma paixão por o que é longínquo, o que está do outro lado. Acho que vocês já sabem qual é o signo que eu vou citar aqui, mas então entendam bem, é isso que a gente está procurando. Quando a gente fala do mapa astral, do mapa natal, é isso que nós estamos procurando. É esse elemento aí. Eu também vou citar para vocês aqui a revolução solar, que é ali uma previsão do ano. Todo ano o Sol volta, né, faz novamente o retorno no posicionamento em que estava no momento em que você nasceu. E também, se a gente tem assim alguns elementos desses no mapa da revolução, aponta a viagem naquele ano, certo? Se você está passando por um trânsito que entra em contato com esses elementos que eu vou citar aqui, você também pode viajar naquele período, ok? Surgiu uma oportunidade. Quando a gente tem esses posicionamentos acontecendo na parte mais afetiva, né? Geralmente aponta alguém que casar com alguém de outra nacionalidade. Então vamos entrar aqui nos detalhes, vocês já devem estar ansiosos, não está falando do que eu queria que ela falasse. Quero saber se tem no meu mapa. Só de você estar interessado ou interessada aí, eu já sei que você tem aí algumas dessas questões acontecendo no seu mapa, talvez, ok? Primeira coisa que a gente precisa falar são 3 pontinhos, na verdade não é uma, são 3. Casa 9, o signo de Sagitário e o planeta Júpiter. Tá? Então, se você tem Júpiter em posicionamentos importantes no seu mapa, principalmente Júpiter na casa 4, Júpiter no ascendente, a casa 1, ou Júpiter na vocação no meio do céu, você pode ser alguém que sente essa vontade de expandir a ponto de ir morar fora, né? Querer expandir, esse país é pequeno para você, né? Esse lugar aqui de onde você vem é pequeno para você. Se você tem Júpiter na casa 7, na casa dos relacionamentos, você pode, né, tem a ver com projeção, então você pode atrair pessoas estrangeiras ou pessoas que moram fora do seu país ou de outras culturas para você, portanto, contrair um casamento, um relacionamento com alguém que mora ou é de uma outra nacionalidade.
Ter o Sol na casa 9, como eu falei, a casa 9, ela é a casa de muitas coisas. Para mim, ela é muito a casa das nossas crenças. E geralmente, quem tem uma casa 9 muito ativada, principalmente com Sol, Júpiter na casa 9, existe essa vontade, né, as crenças, né, o nosso sistema de crenças envolve crenças estranhas, as nossas. Né? A gente se identifica com uma outra cultura. Então, eu venho de um país muito liberal, muito libertário, né, como aqui o Ocidente, mas eu me identifico talvez com países asiáticos, ok? Onde é um pouco mais tradicional. Eu vou dar um exemplo meu aqui, né? Eu me colocar na situação. Eu tenho Lua em Sagitário, eu tenho Stellium na casa 9, eu tenho Sagitário na casa 7. Então, assim, eu sempre gostei de coisas de fora, né? E eu sempre gostei de coisas que não eram exatamente o que a galera ali do meu grupo, da minha época, estava gostando também. Eu sempre gostei muito de música country, que é uma música americana, tipo sertanejo aqui, mas é bem diferente, tá, gente? Não é parecido com o nosso sertanejo, não. Pelo menos a minha visão. Então, assim, desde muito menina, ali com 11, 10, eu sempre amei outras línguas, principalmente o inglês. Então, eu queria aprender, sou autodidata no inglês, eu fui ali aprendendo sozinha. Eu tinha inglês na escola, mas não era suficiente para me ajudar, eu queria aprender tudo. Hoje eu sou tradutora, eu queria entender tudo dessa língua e acabei tropeçando em livros de cowboy, né? Aqueles livros das antigas ali do faroeste, romances também de cowboy. Tropecei na música country ali com 12, 13 anos e comecei a ouvir, sabe aqueles caras com chapéu de cowboy? Eu adorava aquilo. Então assim, por que, gente? Eu sou uma menina do Rio de Janeiro, devia talvez gostar da praia, né? Pegar sol, ser aquela mulher dourada. Nunca fui. Vinha ter mais contato com a praia há pouco tempo, porque meu pai foi morar em uma área de praia, mas eu mesma nunca fui fã de praia. Então, assim, eu definitivamente não sou uma carioca típica. Eu nem falo como uma carioca típica. Os meus clientes de fora do Brasil, principalmente o pessoal de Portugal, um beijo pro pessoal de Portugal que me assiste, eles geralmente falam, você não tem o sotaque de uma carioca. Eu já conheci cariocas, você não fala como uma. Então, assim, eu sempre tive esses interesses muito longínquos àquilo que é o lugar onde eu nasci. Por quê? Porque existe essa atração no meu mapa. Então, se você tem posicionamentos parecidos com esse, você pode sentir essa mesma energia, né? Essa energia que te puxa para um lugar totalmente diferente do seu. Uma nacionalidade, uma cultura, isso te atrai muito. Não quer dizer que você não goste do seu país ou da sua cultura, mas existe alguma coisa que te puxa, né? Ter um stellium, eu até mencionei o meu caso, ter um stellium envolvendo ali casa 9 e casa 10, misturando essas duas casas, às vezes por grau, no sentido de que você tem um planeta no final da casa 9, entrando na casa 10, misturando as energias ali. Pode haver uma vocação de trabalho, ok? Envolvendo as questões da casa 9 e as questões da casa 10, então você pode trabalhar com outras línguas ou trabalhar com outras culturas, com turismo, sentir essa vontade, por exemplo, de trabalhar fora do Brasil, de criar uma carreira para você em outra língua. Ter Sagitário forte no mapa, eu dei o meu exemplo aqui, né? Eu no meu caso, eu tenho ativação de todos os pontos, casa 9, Sagitário, Júpiter, tá tudo lá, mas ter Sagitário no Sol, no ascendente, na Lua. Gente, eu não posso dizer para vocês quantas vezes eu pego aqui os meus clientes que têm Sagitário forte no mapa, estão fora do Brasil. É o povinho que não tá aqui. Eu tô trabalhando para eles do Brasil e eles estão viajando por aí. Então, ter Sagitário nesses pontos, com certeza, também mostra essa vocação para estar em contato com o que é diferente, estrangeiro e muitas vezes morar fora, né? Morar em outro país, criar uma vida em outro país. De revolução solar, ou seja, a revolução do seu ano, né? A previsão para o seu ano astrológico. Se você está ali com o ascendente do ano, ou com a lua do ano, ou com posicionamentos no signo de Sagitário, ou com posicionamentos muito fortes de Júpiter, casa 9, casa 10, ali, Júpiter naquelas duas casas, ou no ascendente, Júpiter conjuntando a 0 graus o ascendente, geralmente acontece alguma coisa naquele ano, e se não está planejando, você tem uma viagem, né? Se você está planejando,
prosperidade para a sua viagem, ok? Se você tem planos de morar fora e você está num ano de Sagitário, não há tempo melhor para você fazer isso. Os trânsitos do momento estão favoráveis ali com Júpiter, sempre é um bom momento para viajar, e é sempre bom, se você planeja morar fora do Brasil, que você faça isso em um período em que tem bons aspectos envolvendo Sagitário, envolvendo Júpiter, envolvendo casa 9 do seu mapa, tá? Por favor, não vai aí resolver viajar e morar fora do Brasil na hora que tem um aspecto difícil acontecendo ali com Júpiter, com o teu Sol, com o teu ascendente, ok? Um outro ponto que é importante quando a gente pensa em morar fora do Brasil, ou viver em uma cultura diferente da nossa, é pensar nos signos mutáveis, tá? Se você tem um mapa muito mutável, o que é mutável, gente, para quem tá começando a aprender astrologia agora? A gente está falando da modalidade, né? Na astrologia nós temos 3 modalidades que mostram mais ou menos como que esses signos eles funcionam, ok? Então a gente tem a modalidade fixa, a modalidade cardial e a modalidade mutável. Eu não vou entrar em detalhes, tem um vídeo aqui que eu falo sobre modalidades, dá uma procuradinha lá na playlist, mas quando a gente fala de mutável, a gente está falando de flexibilidade e mudança. Então, geralmente, quem tem os pontos cardeais, ou seja, ascendente, fundo do céu, descendente e meio do céu em signos mutáveis, Sagitário, Gêmeos, Peixes, Virgem, são pessoas que precisam de mudança, precisam se sentir em movimento, e geralmente é muito positivo para essas pessoas morarem ou fora da cidade em que nasceram, ou fora do país em que nasceram, né? Pelo menos por um certo período de tempo, fazer um intercâmbio. Por quê? Porque traz aquela energia da mudança, traz aquela energia do movimento, né? Que tem muito a ver com os signos mutáveis e com a energia mutável. Sem dizer que quem tem o modo mutável muito forte no mapa, tende a ter uma adaptabilidade, uma flexibilidade. São pessoas que se acostumam e se adequam com mais facilidade a novas culturas, a novas regras, ok? Antes de fechar o vídeo, tem uma outra casa que muitas vezes a gente não conversa quando falamos de viagem ou de morar fora e tudo mais, que é a casa 12, né? Tradicionalmente eu não associo essa casa ali, quando eu tô fazendo um mapa astral, né, para autoconhecimento, eu não vou fazer essa associação. Mas quando a gente fala de trânsitos, quando a gente fala de revoluções solares ou períodos específicos da vida, é muito importante olhar a casa 12, porque a casa 12 pode significar que você escapou para um outro país. Então, quem tem muita coisa acontecendo na casa 12, também podem ser pessoas que não se sentem bem onde nasceram e buscam, não porque elas talvez desejassem isso, como a galera lá da casa 9, do Sagitário, mas porque elas querem fugir de uma determinada situação. Então, por exemplo, hoje a gente está vivendo essa tristeza que acontece na Ucrânia, né? E você tem muitos refugiados. Os refugiados são representados pela casa 12. São pessoas que não saíram das suas casas, dos seus países, dos seus lares, porque queriam, mas porque precisaram. Isso pode representar a casa 12. Né? Então, se você tem ali, historicamente, um período com muita influência de Netuno, coisas acontecendo na casa 12 coletivamente, talvez, a gente pode ter um período em que as pessoas precisam migrar, em que as pessoas precisam se refugiar, sair de um lugar para outro. Isso aconteceu em certos períodos de guerra, ok? Em que o mundo passou pelo que a gente está passando hoje. E pessoas nessa situação muitas vezes são representadas ali por posicionamentos na casa 12, Júpiter na 12, Saturno na 12, é o exílio, né? Pode ser um exílio político, pode ser um exílio, pode ser uma situação de refúgio, também acontece. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse talvez não tenha sido um dos meus vídeos mais silenciosos, né? Eu tô aqui, hoje teve jogo, né? Jogo aqui no Rio de Janeiro, eu acho que do Flamengo. Então, silêncio não é possível quando tem um jogo acontecendo, principalmente do Flamengo. Para deixar claro, eu sou botafoguense, tá, gente? Então, assim, um beijo aí pros flamenguistas. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer enorme estar com vocês.
Fiquem com Deus. Mas eu pergunto, né? A pergunta do título, na verdade, é: devo morar fora do Brasil? Se você tem esses posicionamentos no seu mapa, sim, você deve tentar uma vida fora do país. Eu acho que todo mundo hoje deveria tentar uma vida fora do país, porque o negócio está complicado por aqui. Mas se você tem esses posicionamentos, é como se você tivesse um chamado maior ali, uma vocação maior para isso. Nem que seja trabalhar com a cultura desse povo, com a língua desse povo. Então, trabalhar com aquele idioma, com aquela cultura de alguma maneira também acontece com esses posicionamentos, ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.